Olha só, em 1968, um ano que o mundo todo estava de cabeça para baixo, a comunidade judaica americana enfrentava uma crise bem mais silenciosa, mais profunda. O alvo era uma das suas instituições mais sagradas, a família, e por causa disso uma conferência de emergência foi convocada. Vamos mergulhar nessa história e descobrir o que eles perceberam e, mais importante, o que decidiram fazer. Para a gente ter uma ideia do tamanho do problema, é preciso entender o que estava em jogo. A família não era só uma parte da vida judaica. Para muitos, ela era a razão da sobrevivência do povo. Como disse o professor Breyer, foi o fator principal que fez esse povo atravessar milênios. Não era só uma instituição, sabe? Era o motor da continuidade. E é exatamente aí que a coisa fica interessante. O que acontece quando essa estrutura que foi forjada em séculos de dificuldade dá de cara com a América dos anos 60? Uma força totalmente diferente, a da prosperidade, da liberdade, do individualismo. Uma cultura que, na visão de muita gente ali, parecia perigosamente corrosiva. A imagem que não saía da cabeça do pessoal na conferência era a de uma fortaleza. A família como um refúgio sagrado, sabe? Um muro contra o caos do mundo lá fora. Mas que tijolos formavam essa muralha? A chave para entender essa visão toda está numa única palavra em hebraico: Kiddushin. Isso não quer dizer contrato, quer dizer santificação. O casamento, portanto, não era visto como um simples acordo social. Era um estado sagrado, uma dedicação mútua com um propósito quase divino. Isso muda toda a perspectiva, não é? E essa santidade não era uma coisa abstrata, não. Ela se apoiava em pilares muito concretos. Estabilidade, os filhos sempre no centro de tudo, a pureza da relação. A mãe era vista como o coração da casa. Todos esses elementos juntos criavam um verdadeiro ecossistema, pensado para uma única coisa: preservar a identidade judaica contra tudo e contra todos. E então, chegamos aos anos 60 e de repente a fortaleza se vê cercada. Só que o invasor era totalmente inesperado. Não era perseguição, não era pobreza, era o sonho americano. A prosperidade, os subúrbios, a liberdade. Que ironia, né? Aquilo que deveria ser uma bênção acabou se tornando uma ameaça. O contraste era gritante. De um lado, a comunidade super unida do velho mundo, ligada pela necessidade. Do outro, a abundância do novo mundo, que trazia uma liberdade nunca antes vista. Os especialistas da época até criaram um termo para isso: nomadismo de jet set. Uma vida de mobilidade que, na visão deles, enfraquecia os laços da comunidade e abria as portas para a assimilação. E talvez a observação mais afiada de toda a conferência tenha sido esta aqui. A geração de pais que cresceu com muito pouco agora estava criando filhos que tinham demais. Pensem na vertigem que deve ser essa mudança. A luta pela sobrevivência foi trocada quase que da noite para o dia pelos dilemas da abundância. Como é que se prepara os filhos para um mundo que nem os pais reconhecem direito? Mas o pessoal não estava ali só para se lamentar, não. Aquela sala estava cheia de gente querendo resolver problemas. Rabinos, psicólogos, sociólogos, todo mundo com a mesma missão: fazer um diagnóstico preciso. Onde, exatamente, a fortaleza estava rachando? Do ponto de vista da psicologia, o diagnóstico era bem preocupante. Falava-se muito em alienação, em perda de rumo. Eles perceberam uma troca de valores dentro do casamento. O amor e a lealdade estavam sendo substituídos por competição e jogos de poder. A conclusão era meio sombria. Um estilo de vida que parecia rico e confortável por fora, mas que por dentro era oco. E a análise sociológica só confirmava isso. A autoridade dos pais, que antes era sólida, agora era cheia de incerteza. Os papéis que eram bem definidos no casamento deram lugar a uma disputa por posição constante. E os filhos? Sentindo esse vácuo, começaram a buscar refúgio e identidade fora de casa, com os amigos. Era um efeito dominó que estava desintegrando a família por dentro. Mas claro, identificar o problema era só metade da batalha. A verdadeira ambição da conferência era construir um caminho para o futuro. Ninguém ali queria voltar no tempo. A questão era outra: como a gente pode reforçar as muralhas da família para que ela sobreviva e até prospere nesse mundo moderno? E as soluções que eles propuseram foram surpreendentemente práticas, nada de discurso vazio. Eles montaram um plano de ação bem concreto: criar seminários para preparar os casais para a realidade do casamento, treinar médicos e advogados para identificar os primeiros sinais de crise, regulamentar a terapia de casal para acabar com os charlatães e, o mais importante, fazer com que rabinos e assistentes sociais trabalhassem juntos. Era um plano completo, 360 graus.
E para ninguém achar que isso era um problema pequeno, um dos palestrantes, o Dr. Ackerman, colocou tudo em perspectiva. A discussão não era só sobre casamentos que não davam certo. Era sobre a sobrevivência de um modo de vida. A forma como eles resolvessem esses conflitos de valores dentro de casa, segundo ele, iria determinar o futuro da sua civilização. O que estava em jogo era, simplesmente, tudo. E no fim, tudo isso nos leva à pergunta que ficou pairando no ar em 1968 e que, vamos combinar, talvez ainda paire hoje. Uma pergunta bem ousada para a época. Será que a ideia de preservar o casamento a todo custo já não é um conceito ultrapassado? É uma questão que atravessa décadas e nos força a pensar sobre o que realmente significa compromisso, felicidade e família no mundo em que a gente vive.